Fala, turma. Falar hoje aqui do HGLG11, um fundo imobiliário que já vem de mais de uma década, fazendo aí 15 anos, trouxe retornos bem significativos, a gente já vai ver isso também, e que alguns gostam, afinal o fundo atingiu uma marca de 500 mil cotistas, então vamos dizer assim que muita gente gosta, né? Já que nós temos aproximadamente 3 milhões de investidores em FIs, e só no HGLG são 500 mil. Isso mostra que o HGLG ele vem fazendo um bom trabalho, mas também tem muitos críticos. E quem são os críticos do HGLG? O pessoal que diz que o dividendo aqui desse fundo não aumenta, o pessoal que diz que paga muito pouco, então é um fundo que não sai do lugar, etc, etc. E a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui, no relatório hoje do HGLG, e ver se faz sentido essas críticas, né? Inclusive, havia críticas do último relatório que eu falei sobre o HGLG, haviam críticas aí do pessoal de uma turma em geral, né? Falando em várias páginas ali, que, pô, reduziram o aluguel lá da Volkswagen, olha só, cadê a proteção da inflação e tudo mais. E eu já gravei um outro vídeo aqui falando do HGLG, que precisa entender que o mercado é assim. Inclusive, houve um comentário aqui na minha página também, eu só não fui mais procurar, mas que teve uma pessoa, muito educadamente aqui, a gente conversou e trocou ideias a respeito disso, né? Veja, não é assim, porque tem fundo imobiliário que consegue fazer o reajuste, e trouxe alguns exemplos, né? Até disse que eu tenho uma sala comercial, e eu até expliquei nos comentários lá de que nem sempre a gente consegue reajustar, e a pessoa disse que eu não sei negociar muito bem e tudo mais. A gente vai dar uma olhadinha aqui nesse relatório do HGLG se é bem assim, porque na época eu já disse, olha, tem outros pontos para se analisar, é sobre isso que eu quero falar aqui no relatório. Então o relatório, o pessoal da Pátria agora, eles deram uma repaginada, padronizaram, e eu acho isso muito bom. Então a gente procura facilmente aqui as informações que quer, independente do fundo que seja um fundo de papel, um fundo de fundos, seja um fundo de logística, de lajes, está muito bem padronizado. Né? Fizeram por igual, então eu gostei bastante. Né? Nós temos aqui um PL aqui de 5 bi dos últimos 12 meses, então assim, é um fundo muito grande e eu acho que ele vai aumentar em breve, porque eu acredito muito que eles vão fazer uma incorporação ali do PATL, do LVBI. Tem gente que diz que o PATL não tem os seus imóveis muito bons, que não faz sentido com o HGLG, mas não é bem assim, né? Faz tudo, é tudo da mesma gestora, eu vejo que dá para botar tudo aqui dentro e lá na frente, né, se tem algum imóvel que não é muito legal, se desfaça desse imóvel, né? Inclusive tem um aqui que eu vou mostrar, que é na minha região, que é o imóvel locado para a Kremer em Blumenau, cidade vizinha minha, sou de Timbó, Santa Catarina, então locado para a Kremer. E já vamos dar uma olhadinha lá como é que foi a renovação de contrato, tá? Então aqui tem o panorama geral de abril de 2025, vou pular isso aqui, resumo dos FIs também, eu vou direto para o que interessa aqui, para o vídeo não ficar grande, tá? Então o patrimônio que eu já falei, de 5 bilhões, o valor patrimonial da cota, esses são os dados aqui que você acessa facilmente, né? Não tem por que de ficar falando tanto aqui. Olha só, sobre retorno, que o pessoal reclama, né? No começo de maio de 25, a HGLG atingiu dois marcos importantes, completando 15 anos no início das atividades do fundo e atingiu um marco de 500 mil cotistas. Ao longo dos 15 anos, o fundo obteve um retorno total de quase 600%, o que equivale a um 15% ao ano, versus 143 de FIX e 126 do CDI bruto. Lembrando que nesse CDI aqui é preciso descontar imposto, então o retorno é ainda maior em relação ao CDI. O problema é que o pessoal fica olhando os 3 anos, os 5 anos, 2020, 2021 para cá, né? Aí o pessoal fica olhando para isso e dizendo, perde pro CDI, isso e aquilo. Mas tem que olhar a história do fundo, né? Entendemos que isso é um marco importante para investimento de longo prazo, longo prazo, 10, 15 anos. Talvez vocês já ouviram outros professores falando aqui no YouTube que quando a gente olha o segmento imobiliário, segmento de imóveis, a gente precisa olhar para um prazo de no mínimo 10, mas o ideal é 15 para 20 anos, para daí a gente ter uma noção de um retorno, e não ficar olhando agora para 5, 6, 7 anos e dizer, tá ruim, não tá ruim, né? Tem que olhar para o longo prazo, tá? Claro que tem alguns fundos imobiliários que de fato, em questão de 3, 4 anos, faz um trabalho ruim e dificilmente vai trazer um retorno. Exemplo, Jader, Vino 11, por exemplo, né, o antigo XPPR, que é o VVPR 11 hoje. Então, assim, dois fundos diretamente aqui que a gente vê que fizeram um trabalho muito ruim e que dificilmente vão conseguir, eu acho, se recuperar, né? E aí aqui ele conta um pouquinho da história, da época, como era mais difícil fazer captação e tudo mais para crescer, e ainda assim eles fizeram, né? Seguindo aqui, entendemos que um investimento em um fundo de tijolo deveria dar um retorno de longo prazo entre 10 e 15 ao ano, para estar acima do custo de oportunidade dos investidores, já considerando o prêmio dado o risco assumindo no investimento. É resultado que até o momento a gestão foi capaz de gerar no decorrer dos últimos 15 anos, chegando a 15% ao ano.
No mês de abril de 2025, o fundo apresentou uma receita aproximada de 1,37, que levou a um resultado de 1,13. Aqui tem que lembrar que o fundo ele recebe trimestralmente da Volkswagen, então aumentou um pouquinho a receita aqui, né, de 0,28 cotas, tá? Aproveitando isso aqui, o pessoal diz, o fundo HGLG ele paga 1,10 já tem 3, 4 anos. Olhem o recorrente. O recorrente do fundo está subindo? Tá subindo. Então ele não está pagando 1,10. Porque o recorrente era lá 0,60, 0,70, 0,80, 0,85, 0,88 e foi subindo. E hoje se aproxima bastante aqui do 1,10 recorrente. Quando ele começou a pagar 1,10 lá atrás, o pessoal fala 3 anos atrás, 4. Lembrem, esse 1,10 lá atrás, ele não era recorrente, ele era de lucro, que o fundo vendia imóveis, distribuía o lucro parceladamente, recebia muitas vezes parcelado também, e aí pagava 1,10. Hoje o dividendo aqui, ele está no 1,10, muito próximo do 10, de forma recorrente, sem venda de imóveis. Tá? Isso é um baita, eu vejo pelo menos, é uma baita conquista aí para o HGLG. Tá? Movimentações, né? O fundo segue com uma boa performance de ocupação, tendo assinado mais 14 mil metros quadrados de novas locações, que eles vão falar mais embaixo, eu também vou falar sobre isso. Encerramos o mês com uma redução na vacância de 6,7% e financeira de 6,5% para 5,5% cada uma, né, respectivamente. Reflexo de 3 locações nesses imóveis aqui. Então o fundo ele vem reduzindo a vacância, apesar de que vai subir um pouquinho já nos próximos meses, mas vai ficar em 5,7%, abaixo dos 6,7% do mês anterior, né? Esse é um outro ponto de atenção aqui do HGLG. Tem uma alavancagem baixa em relação ao patrimônio? Sim, mas esse é um ponto aqui que merece atenção. O Gapom G100 em Simões Filhos avança conforme esperado com mais 60% da obra realizada. E aí vem a questão da alavancagem, né? O fundo encerrou o mês com 11,7% de alavancagem financeira no portfólio. Esse número versus o patrimônio líquido do fundo, ele me deixa tranquilo, né? Só que não adianta mais ficar só olhando para isso aqui. A gente precisa olhar e entender como é que está o caixa, a estruturação de recebido, daquilo que o fundo vai receber, daquilo que ele tem para pagar. Então só isso aqui já não me adianta mais. Né? Por mais que o fundo seja grande, nem sempre dá para vender imóveis. XPML é um exemplo disso, fundo de shopping. Né? Que a gente olha que é uma alavancagem baixa, percentualmente falando, em relação ao PL do fundo, mas quando a gente olha para a estrutura do caixa, a gente vê que falta dinheiro. Mas o fundo tem 6 bi lá em imóveis, ele pode vender? Pode, mas não está vendendo. Não sei se não estão conseguindo, já que o momento é de juros altos, né? Ou se o gestor não quer de fato vender, espera conseguir fazer uma emissão em breve, enquanto isso ele vai fazer uma nova alavancagem, que é o que eu acredito que vai acontecer lá, né? Só que percebe que não adianta olhar só o percentual, é preciso analisar o todo, né? Então, descendo aqui, esse é o novo relatório, né? A cara do novo relatório, vocês podem ir vendo, né? Tem um layout aqui muito fácil da gente entender as coisas, muito tranquilo. Aqui eu acho que eles podiam ter melhorado, poderiam ter deixado, por exemplo, leva isso aqui mais para baixo e deixa aqui uma página com essa demonstração de resultado, colocando os últimos, no mínimo, pelo menos os últimos 6 meses aqui, para a gente ir acompanhando e comparando, né? Não que eu precise ficar abrindo, agora eu tenho que abrir o relatório anterior, o anterior, para olhar esses dados aqui e ver as mudanças, né? Aqui tem a questão do acumulado, ok, basta fazer a divisão também se quiser, mas seria legal se isso aqui, abril, março, fevereiro, janeiro, tivessem aqui, né? Eu entendo que é mais legal, mas ok, não é o fim do mundo também, tá bem tranquilo, né? Então a gente vê que a receita de locação ela foi um pouquinho maior, já que o fundo recebeu trimestralmente ali da Volkswagen, e quando a gente olha esse acumulado de 12 meses, a gente vê que nós temos uma média aqui de 34, 35 milhões de receita de locação, e disso o fundo consegue aproximadamente reter aqueles 5% que ele pode, 5%, e esse 5% retido, que equivale a 20 milhões, 21 milhões, né? A gente tem aqui um respiro para o caixa do fundo, né? E eu já vou mostrar isso também para vocês, né? Então nós temos uma despesa financeira de quase 4 milhões, em relação à alavancagem que o fundo tem, tá? Então aqui a gente começa a olhar essa questão da alavancagem. A carteira do fundo. O fundo tem um passivo de quase 800 milhões, lembrando, é um fundo de 5 bi e meio, né? Só que nos próximos 12 meses são 7 milhões apenas a ser pago. O grosso vem depois disso. Então a gente olha a estrutura aqui do fundo, eu nem abri o informe mensal, eu devia ter aberto lá para conferir, mas a gente olhando isso aqui, a gente vê que eles têm 317 milhões em fundos, 80 em CRI, que eu imagino que seja um CRI conversível, mais 60 em LCI, 17 em renda fixa, 44 a receber, isso aqui dá 553 milhões. A gente vê que, de certa forma, o fundo teria um respiro sobre essa alavancagem aqui de 775. Entretanto,
o fundo, a gente vê aqui a questão da alavancagem, né, como é que ela está percentualmente e tudo mais. Aqui tem a questão dos 5%, já falo sobre isso. Entretanto, continuando lá, o fundo, ele tem aqui, mais para baixo, aqui, o desenvolvimento do HGLG Simões Filho. A gente vê que até outubro o fundo vai precisar desembolsar mais uma boa grana, mais 200 milhões, se eu considerar o que está aqui, né? Obra total de 265, já gastaram 60, então nós estamos falando de mais 205 milhões que eles precisam desembolsar. A gente vê que pelo caixa não tem, né? A gente volta aqui em questão de renda fixa e tudo mais, o fundo não tem. O que eu entendo é que eles vão começar a se desfazer de posições de fundos imobiliários, que já vamos olhar isso também lá embaixo. Quais são esses fundos imobiliários? Então eu imagino que parte disso aqui vai ser desmontado. Como eles precisam de apenas 7 para os próximos 12 meses, eles conseguem ter um respiro. Até porque com esse 7 aqui, quando a gente olha essa questão aqui da retenção do fundo, será que eu já passei? Acho que eu já passei, deixa eu voltar. A internet aqui tá legal, né? O relatório aqui fica bugando, deixa eu só ver aqui os 5%. Acho que estava aqui em cima. Eu queria falar justamente dos 5%, né? Vamos lá, vamos com calma, vamos achar esse 5%, que é sobre essa alavancagem do fundo, dos 5 milhões ali, aqui, né? Veja que o fundo ele retém 5%. Eu falei antes lá em cima que em torno de 20 milhões é o que o fundo retém e é praticamente isso aqui, né? Percebe que para esse ano, em amortização, eles têm em torno de 25 milhões para pagar dos CRIs. Só que como o fundo já retém 5%, eles podem pegar esse 5% aqui e desembolsar apenas do caixa em torno de 5 milhões, 6 milhões. Então eles ganham um respiro. Aqui para o ano que vem, que teriam 50 milhões a pagar, se eu considerar os 20, 21 milhões aqui, eles vão ter aí uns 27, 28 milhões para pagar de diferença, né? Aqui em 26, perdão, aqui já é 27, né? Em 26. Então percebe que isso aqui ajuda bastante. Por isso que eu digo, né? Conforme o fundo for crescendo, quanto maior ele for, melhor vai ser isso aqui, menos dependente de emissão o fundo vai ficar. Por isso eu quero ver os fundos imobiliários batendo 10, 12, 15 bilhões, porque isso aqui aumenta bastante depois dessa retenção, né? Só que, como a gente viu, tem essa questão aqui do desenvolvimento do fundo, ele vai precisar de dinheiro, né? Então vamos ver aí para esse ano, tá ok, tá equalizado aí, tá tranquilo, mas vamos ver para 26 como é que o fundo vai fazer em relação a essa questão de dinheiro aí para o caixa, né? Se ele vai conseguir de repente fazer uma emissão ou não, se vai fazer mais uma dívida ou não, né? Aí, lá no início do vídeo eu falei, aqui tem outro ponto legal, né? A respeito do entre-sai que eles colocam aqui, né? Isso aqui ficou bem bacana. Mas lá no início do vídeo eu falei que muita gente reclamou, no relatório passado ou retrasado, de que o fundo fez uma renovação com a Volkswagen e renovou muito abaixo. Inclusive falaram que eu não entendo de renovação e tudo mais. E de fato, entender de renovação do tamanho de um HGLG eu não entendo, mas eu entendo um pouquinho de mercado e analisar a situação, né? Já que eu tenho uma sala comercial locada aqui na minha cidade. Então veja só, eu deixei em destaque isso aqui. Ó. Em relação às novas ocupações, temos a expectativa de assinar mais 60 mil metros quadrados de novos contratos ainda no mês de maio, sendo que 3 dessas locações são nesses imóveis aqui, o que vão zerar a vacância aí no parque, né? Logístico. O mercado tem pressionado os valores para cima, dada a baixa vacância do mercado em geral, e o fundo tem conseguido capturar esse aumento em novas locações, revisões e renovações. Porém, em alguns casos, se faz necessário ajustar para baixo o aluguel, principalmente quando tratamos de contratos mais antigos, como foi com a Volkswagen, um contrato que era típico, ficou típico, isso muda também, o pessoal não entende. Quando eles reduziram tanto para a Volkswagen como para a Ambev, né? Em que a inflação acumulada por um longo período acabou deixando as locações em patamares mais altos do que a média do mercado. Para se ter uma ideia, ainda que em ambos os casos tenhamos reduzido o aluguel, os mesmos ficaram aproximadamente 15% acima do mercado no comparativo. Então percebe que o fundo ele reduziu lá? Reduziu. Mas ainda assim está 15% acima. É o que eu digo, o pessoal ficou mal acostumado, né? E aí vem o ponto aqui. Ainda tivemos aumentos importantes, como no aluguel da Cremer, acho que eu não falei ali em cima, né? De 21% e na Electrolux de 57% e metade do HGG Goiânia em 19%. Então lá naquele outro vídeo eu tinha dito, né, que a tendência é que o fundo consiga manter 1,10 porque ele está renovando, porque me questionaram nos comentários lá, dizendo como é que ele vai manter 1,10 se está reduzindo
o aluguel, né? E aí eu falei, olha, o fundo tem perspectivas de renovações acima, e não deu outra. Então renovaram aqui esse imóvel da Kremer, renovaram com 21% acima do que estava. Então ele compensa, tira um pouco lá, vai compensar assim. Aqui, assim são os fundos imobiliários, não adianta chorar, não adianta ficar reclamando, dizendo que o gestor não fez um bom negócio, né? Nesse caso aqui, eu vejo que ele fez um baita negócio. E aí vem um ponto de atenção aqui, né? Ponto de atenção não. Que eu falei do PATL11, que querem fazer a incorporação, e muita gente não gostaria que o PATL viesse junto, porque os imóveis não têm tanta qualidade. Dá uma olhada nesse imóvel aqui, veja que o fundo ele tem 3 imóveis, na verdade, com nota C aqui, classificação, são imóveis velhos. Eu conheço esse aqui, ó, de Blumenau, eu passo, vez outra na frente, é um imóvel muito antigo, tá? Muito antigo. Mas o que acontece aqui? Não tem como replicar esse imóvel ali. Não tem como construir outro próximo, não dá. Pode pegar os 20, fazer um mapeamento de 20, 30 quilômetros na região ali, não consegue construir um imóvel como esse da Kremer. Então tu vê que, mesmo o imóvel não sendo tão bom, em questão de qualidade, o fundo ele conseguiu fazer um reajuste de mais de 20% e estendeu o contrato para mais 10 anos. Né? Então eu não vejo problemas dos imóveis do PATL11 virem aqui por dentro. Até porque se não dá resultado, dá um jeito de vender, né? A gestão vai lá e vende, né? Então, assim, esse é um resumão aqui do HGLG, e o pessoal que reclama tem que entender, HGLG é segurança. Nós temos quase 5 bilhões aqui de imóveis, certo? É uma vacância bem baixa. Quase não, né? Passa dos 5 bilhões aqui em imóveis. Né? Nós temos uma vacância bem baixa. Uma qualidade bem significativa na maior parte dos imóveis aqui. Então, assim, quem quer yield não vai encontrar no HGLG. Por quê? Porque ele traz segurança. Esse é um imóvel que é como o tiozinho ali que tem uma sala comercial no centro da cidade, dificilmente ele vende. É um bom ponto, tem a sua loja, 2, 3 salas comerciais ali no centro da cidade, e ele não vai vender. E por que não vai vender? Porque é segurança. Ele está num bom lugar, ele não vende. Então aqui o HGLG é a mesma coisa, é um imóvel, é um fundo imobiliário que traz segurança. Né? O pessoal também tem que entender outro ponto aqui para fechar, é que quando a gente está investindo inicialmente, porque geralmente eu acho que quem faz críticas é porque ainda tem um patrimônio pequeno, apesar de que isso não deveria ser motivo de negligenciar o investimento. Mas o pessoal tem lá 10 mil, tem 20 mil no fundo imobiliário, mais 8 mil no outro, o que já é um bom montante, mas ainda é pequeno comparado quando a gente tem, por exemplo, 5 milhões de patrimônio. E aí nós temos 5 milhões, e aí nós temos lá 400 mil no fundo, 800 mil no outro fundo. Então quando você chega num patamar financeiro desse jeito, você não vai mais ficar procurando fundinhos menores, com baixa liquidez, com 4, 5 imóveis. Não vai. Pode confiar em mim, você não vai. Você vai procurar por mais segurança, principalmente se você vai chegando, como eu estou chegando aos 50, estou aí com 43, ainda falta aí 7 aninhos, mas estou chegando. Então você começa a desacelerar um pouco, você quer dizer assim, não, eu quero a minha segurança. Eu recebo um yield menor? Sim. Se a gente olha o yield médio aqui do HGLG, pegar o histórico, vai dar em torno de 0,60, 0,62 na média, né? É baixo comparado a outros? Ok, é baixo, mas ele traz segurança. Né? E aí quando eu comparo com salas comerciais da minha região aqui, eu imagino que isso vale para qualquer região, o yield nessas salas ele é ainda menor, não investindo num fundo. Vai ter um 0,35, 0,40 e ainda tem o imposto para pagar. Então quando eu faço essa comparação, olhando essas salas comerciais e comparando, por exemplo, com os fundos imobiliários, pegando o HGLG da vida aqui, que é muito seguro, eu vejo que ainda vale mais a pena eu ter um HGLG do que ter investido aqui 5 milhões em várias salas da minha cidade, aqui, cidades vizinhas e tudo mais. Né? Vejo que eu tenho muito mais segurança assim do que investir diretamente nas salas, ainda porque eu teria um imposto bem significativo para pagar. Tá? Então, assim, esse é o resumão aqui do HGLG 11. E vamos acompanhando, né? Gostei aqui do relatório, apesar de que poderia ter esse ponto que eu mencionei no relatório, uma melhora ali no DRE do fundo, né? Mas trouxeram aqui uma cara nova, uma repaginada, o que ficou muito legal.